88. Copy System capítulo 871 Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Normalmente, após completar o Juku, o próximo objetivo de Aizen seria forjar o Oken. Mas agora, ele tinha um objetivo muito mais importante, um que ofuscava até sua ambição de invadir o Palácio do Rei das Almas. Esse objetivo era lidar com Shin Uzumaki. E assim, Aizen liderou seu exército de arrancar para a Sociedade das Almas. A invasão havia começado. Sociedade das Almas. Eu voltei. Aizen observava a paisagem familiar, seus olhos cheios de um frio infinito. Ele morava ali há muito tempo, mas ninguém deveria esperar que ele guardasse sentimentos pelo lugar. Aizen era inerentemente implacável. Seu objetivo desta vez era destruir a Sociedade das Almas, e, já que estava nisso, derrotar Shin Uzumaki. Não, isso não estava bem certo. Derrotar Shin Uzumaki foi o evento principal. Destruir a Soul Society foi apenas um pensamento tardio. No momento em que Aizen pisou na Sociedade das Almas, alarmes soaram por todo o Seretei. Ele não fez esforço para esconder sua presença, entrando como se fosse dono do lugar. Era impossível não causar um enorme alvoroço. Essa é a pressão espiritual de Aizen. A audácia daquele homem. O rosto de Yamamoto ficou vermelho de raiva. Ele segurou sua bengala, e a madeira que escondia seu Zanpakuto, Ryujin Jaka, foi instantaneamente incinerada. Desta vez, eu vou lidar pessoalmente com você, seu pestinho insolente. Os capitães dos outros esquadrões apareceram um após o outro, todos preparados para enfrentar Aizen. Dentro do quartel da 2ª Divisão, os olhos de Shin brilharam. Aizen tinha batido a porta. O que isso significava? Ele deve ter finalmente completado o Ojuku. O Ojuku estava concluído. Era isso que Shin esperava. Aizen não o decepcionou, e Shin ficou bastante satisfeito. Já que você fez todo o trabalho duro, é hora de colher os frutos. Isso significa que você vai se mover dessa vez? Yorishi perguntou a Shin. Se ele entrasse na luta, a derrota de Aizen era praticamente garantida. Claro. Não posso decepcionar o Aizen, posso? Como recompensa por criar o Juku para mim, concederei a ele um fim magnífico. Um sorriso brincava nos lábios de Shin. Ele então saiu do quartel-general da 2ª Divisão, com Soifon e Yorishi logo atrás, dirigindo-se ao local da aparição de Aizen. Você tem muita coragem, Aizen. A expressão de Shunsui Kyoraku era incomumente fria. Embora normalmente mantivesse uma atitude despreocupada, as ações de Aizen eram uma provocação descarada. Quem diabos você pensa que é? Um dos arrancar imediatamente atacou Shunsui. O próprio Aizen nem sequer lançou um olhar para Shunsui. Aos olhos de Aizen, ele não valia sua atenção. Shunsui tinha alguma habilidade e era um capitão veterano. Em termos de antiguidade, Aizen não podia se comparar. Mas neste mundo, idade não equivale à força. Para Aizen, Shunsui Kyoraku simplesmente não era forte o suficiente. Ele poderia ser deixado para os arrancar. Embora Aizen já considerasse esses arrancar carne para canhão, até mesmo carne de canhão tinha suas utilidades. Lidar com esses capitães era o propósito deles. Se eles nem conseguissem isso, Aizen os executaria pessoalmente. Tozen. Me dê uma resposta. Sajin Komamura rugiu para Kanami Tozen, sua voz cheia de raiva. Ele ainda não conseguia aceitar a traição de Tozen. Era uma violação da justiça que eles já haviam compartilhado. Tozen não disse nada, apenas desenhou seu Zanpakuto. Agora ele podia usar não só seu Shikai, mas também sua Resurrection, liberando seus poderes Olou. O atual Tozen era, de certa forma, um Vizorede. Você finalmente chegou. O olhar de Aizen se voltou para Shin. No momento em que o viu, um lampejo de empolgação surgiu em seus olhos. Ele ignorou completamente o capitão-chefe ao seu lado. Aizen já havia preparado uma contramedida para o velho, Wonder Ways, o arrancar criado especificamente para lidar com as chamas de Yamamoto. Parece que você completou o Juku e mal podia esperar para me entregá-lo. Preciso mesmo agradecer. Um sorriso largo se espalhou pelo rosto de Shin. Parado à distância, o olhar de Senjumaru Shutara mudou, pousando em Shin. Ela percebeu o interesse dele pelo Ojuku. Mas o Ojuku era perigoso demais. Se caísse nas mãos de Shin Uzumaki, quem sabia que tipo de caos se seguiria? Devo intervir e impedir que ele tome. Se ela fizesse isso, qualquer boa vontade entre eles desapareceria completamente. No fim, Senjumaru abandonou a ideia de tomar o Ojuku.
Vou fingir que nunca estive aqui. Não vou interferir. Mesmo que sua missão falhasse, não haveria consequências reais. Ishiba Yozubi era um colega, não seu superior. Ele não tinha autoridade para puni-la. Você é arrogante, Aizen. Yamamoto lançou olhares fulminantes para Aizen. Nem sequer olhar para ele. Será que ele o desprezava tanto? Enfurecido, Yamamoto liberou seu Shikai. A umidade no ar evaporou instantaneamente. Todos sentiram a boca seca, um desejo desesperado de fugir tomando conta. O poder desse Shikai era aterrorizante. Embora Zen aparentemente tivesse ignorado Yamamoto, ele não ousou realmente descartá-lo. Seu principal adversário era Shin Uzumaki, mas Yamamoto não era um adversário que ele pudesse se dar ao luxo de ignorar. Especialmente agora que Yamamoto havia liberado seu Shikai, Aizen sentia uma pressão sufocante. O capitão-chefe era como um vulcão antigo, pronto para entrar em erupção a qualquer momento e incinerar tudo que existisse. Como esperado do velho. A presença dele é assustadora, comentou Shin, olhando para Yamamoto. Embora Shin fosse mais forte, não podia deixar de admirar o capitão-chefe. Sim. Esse poder. Só a pressão já está além da minha imaginação, Yorishi acrescentou com um aceno. Capitão-chefe Yamamoto, você não é meu alvo. Aizen olhou para Yamamoto, depois fixou o olhar em Shin. Vários arrancar, incluindo alguns dos espada, avançaram contra o capitão-chefe. Nenhum de vocês precisa interferir. Yamamoto ordenou que Shunsui e os outros se afastassem. Isso não era uma demonstração de arrogância, ele simplesmente não queria que os seus ataques os pegassem no fogo cruzado. A maior fraqueza de Ryujin Jaka era que seu poder era imenso demais. Em uma batalha real, até seus aliados poderiam ser apagados pelo poder aterrorizante dela. Vocês, pestinhas, ousam invadir a sociedade das almas. Venha, e enfrente minha lâmina, disse o velho com fria indiferença. Vendo Yamamoto prestes a entrar em fúria, Shin decidiu não enfrentar Aizen ainda. Ele estava ali agora, não havia pressa. Ele poderia muito bem aproveitar a apresentação de Yamamoto. Ele só se perguntava se, com a trama mudando tanto, Yamamoto ainda cairia nas artimanhas de Aizen. Não era impossível. Copy System capítulo 872 da Dejiri. O capitão-chefe enfurecido balançou sua espada, e uma onda aterrorizante de pressão atravessou um dos arrancar, não, rasgou vários deles. Depois de cortar o primeiro, o ataque continuou, derrubando-os como trigo, eliminando um punhado do exército Visored de Aizen em um único movimento. Nem mesmo os espada ousaram agir precipitadamente contra Yamamoto. O arrogante Barragan se conteve, e nenhum dos outros espada fez qualquer movimento. Sem a viagem de Shigo ao Ecomundo, os arrancar são bem mais fortes, observou Shin. Como Aizen não teve tempo de capturar Oriminoe, e Shigo nunca invadiu o Ecomundo para resgatá-la. Naturalmente, os arrancar sofreram menos perdas. Em questão de instantes, a fração dos espada foi neutralizada. O príncipe extintor de fogo de Aizen, Wonderways, não estava em lugar nenhum. Talvez Aizen não o tenha criado. Na verdade, Aizen tinha. Mas, devido a limitações de tempo, as habilidades do Wonderways atual não podiam se comparar às de seu equivalente original. A atenção de Aizen estava focada em lidar com Shin. Embora Yamamoto fosse poderoso, a presença de Shin fez Aizen baixar a guarda contra o capitão-chefe. Com as habilidades dos espada, segurar Gen e usar Shijikuni Yamamoto não deve ser um problema. Aizen olhou para Yamamoto. Com o poder dos espada, eles realmente poderiam segurá-lo por um curto período. Claro, a principal razão era que, mesmo que Aizen não estivesse lutando contra Yamamoto, ele ainda usava o poder de seu Zanpakuto, Kyoka Suigetsu, para influenciá-lo. Um corte repentino disparou em direção a Shin, mas ele pegou a lâmina com facilidade. Aizen, você está tão ansioso para me atacar? Sinceramente, estou decepcionado com você. Você não tem paciência alguma. Shin suspirou e balançou a cabeça, então lançou Aizen para longe com um chute casual. Kyoka Suigetsu era completamente inútil contra Shin. Uma das cartas na manga de Aizen já havia sumido. Boou! Quando Shin estava prestes a dizer mais, uma calor aterrorizante fez seus olhos se arregalarem. Ele olhou para onde Yamamoto estava. Droga, o velho realmente usou seu Bankai. Usar Bankai na Sociedade das Almas, honestamente, Shin não achava que Yamamoto faria isso. O poder de Zanka no Tachi era simplesmente assustador demais.
Mesmo que ele apenas ficasse parado, o poder do seu Bankai poderia destruir o mundo inteiro. Yamamoto não ousaria usar um poder tão aterrorizante levianamente. Ele não queria transformar toda a Soul Society em ruínas só por uma batalha. Shin, você pode guardar a Rebel para mim? Neo perguntou atrás dele. Salvar a Rebel? Vocês dois são próximos? Shin perguntou, um pouco confuso. A história original nunca mostrou que eles eram particularmente próximos. Não muito, mas estamos em bons termos. Ela já me ajudou algumas vezes. Se eu tivesse ouvido o aviso dela naquela época, não teria sido emboscado por aqueles dois desgraçados. Então eu quero salvá-la dessa vez. Se não for possível, então esqueça. Por você, pequena Nell, vou ajudar essa mulher. Shin olhou para Nell, depois usou a Menote cara, trocando a posição de Rebel com uma pedrinha. Essa era uma aplicação avançada da técnica que Shin havia desenvolvido. Nesse momento, Yamamoto lançou seu golpe definitivo. Zanka no Tachi, Norte, Tenshi Kaijin. Essa era a técnica mais poderosa de seu Bankai. Assim como o nome sugeria, ele poderia reduzir tudo a cinzas. Os arrancares atacando Yamamoto foram imediatamente eliminados do campo. Barragan, Stark, Ukiuha, Tozen e até Jin Ishimaru, nenhum deles escapou. Até a criação de Aizen, Wonder Ways, havia desaparecido. Embora pudesse absorver chamas, na história original, ele havia absorvido as chamas de um Shikai. Esse era o Zanka no Tachi de um Bankai. Que assustador. Aizen não sentiu tristeza pela perda de seus subordinados. Ele era frio e implacável, suas mortes pouco significavam para ele. O que ele se importava era o imenso poder de Jin Ryuzashi Jikuni Yamamoto. Ele havia subestimado o capitão-chefe, e agora havia aprendido uma lição. Se o Aizen atual tivesse levado aquele golpe de frente, ele teria morrido. Não havia outra possibilidade. Então Jin simplesmente morreu assim. Que desperdício! A boca de Shin se contraiu. Na história original, Jin também morreu, mas pelo menos conseguiu lançar um ataque surpresa contra Aizen, chegando a matá-lo uma vez. Sua morte teve significado. Mas desta vez, a morte de Jin foi completamente inútil, morta pelas mãos de Yamamoto. Afinal, as ações disfarçadas de Jin foram iniciativa própria, por seus próprios motivos. Aos olhos de Yamamoto, ele era um traidor, e Yamamoto nunca teria misericórdia de um traidor. Embora tivesse perdido a personalidade implacável de faça o que for preciso de seu passado, o Yamamoto atual ainda era incrivelmente decisivo. Bem, morto é morto. Shin não estava muito preocupado. Mesmo que Jin tivesse lançado um ataque surpresa contra Aizen, ele não teria conseguido matá-lo. Aizen agora possuía o Juku, Jin não podia matá-lo. Jin não agiu quando Aizen não tinha o Juku. Agora, ele havia perdido sua chance. Se Jin soubesse, provavelmente estaria chorando muito. Claro, o Jin do passado estava desconfiado e não ousou agir, sabendo que Aizen poderia estar ciente de seus planos. Ele sabia que Aizen era muito vigilante e não confiava nele. Além disso, o Kyoka Suigetsu de Aizen tornava impossível para ele ter certeza se o Aizen diante dele era real. Muito bem, velho. Deixe-me quebrar Kyoka Suigetsu para você para que possa lidar com esse pirralho. Shin sorriu levemente e disse para Yamamoto. Sem quebrar Kyoka Suigetsu, Yamamoto teria dificuldade para derrotar Aizen. Não importava o quão fortes fossem seus ataques, se não conseguissem acertar o alvo, eram inúteis. Mas uma vez que a ilusão foi quebrada, a história foi diferente. Depois, Aizen teria que enfrentar Yamamoto de frente. Quebrar Kyoka Suigetsu. Shin possuía o poder do próprio Kyoka Suigetsu. Então, é claro, ele podia dissipar completamente a ilusão de Aizen. Yamamoto agora estava livre de sua influência. Não só Yamamoto, mas todos os outros capitães também foram libertados por Shin. Agora, Aizen tinha que enfrentar um grupo deles. E havia mais más notícias para ele. O exército Vizore havia chegado, e até o protagonista, Ichigo Kurosaki, tinha vindo com eles para acertar contas com Aizen. Num instante, Aizen estava cercado e sozinho. Shin olhou para ele com um toque de pena. Não é tão arrogante agora, né? Copy System capítulo 873. A expressão de Aizen se enrijeceu. Ele pretendia lidar com Shin Uzumaki, mas agora se via cercado pelo capitão-chefe Yamamoto e os outros. Capitão-chefe, pode liberar seu Bankai? O Kitaki perguntou a Yamamoto, a voz tensa. Seu corpo já estava frágil,
E sob o calor esmagador de Zanka no Tachi, sentiu-se começar a desmoronar. Sua pele começava a rachar. Mais alguns momentos, e provavelmente ele se transformaria em cinzas. Zanka no Tachi era assustadora. O calor intenso, mais de 15 milhões de graus, estava fazendo o próprio ar da Soul Society evaporar. Qualquer coisa que tocasse seria reduzida a nada. Um breve surto poderia ser suportável, mas essa era uma temperatura opressiva e sustentada. Quem poderia resistir? Assim que Aizen for eliminado, vou liberar meu Bankai. Yamamoto disse para o Kitaki. Antes, com o Kyoka Suigetsu ainda ativo, Yamamoto nunca teria ousado usar seu Bankai contra Aizen. A hipnose completa poderia facilmente tê-lo feito confundir seus próprios aliados com Aizen. Mas agora que Shin havia anulado Kyoka Suigetsu, Yamamoto podia liberar todo o seu poder sem esse medo. Claro, ele não conseguia manter seu Bankai por muito tempo. Fazer isso poderia causar danos irreparáveis à Sociedade das Almas. Se ele acabasse destruindo exatamente o lugar que estava tentando proteger, matar Aizen seria inútil. Yamamoto não estava disposto a fazer uma troca que custasse tudo. Todos vocês, recuem. Yamamoto ordenou seus alunos e os capitães das outras equipes. Os Vizoreds estavam incluídos na ordem. Essa era a batalha dele agora. Se ficassem, só atrapalhariam, um risco que ele não podia se dar ao luxo. Os Vizoreds estavam relutantes. Com Aizen bem ali, essa era a chance deles de vingança. Mas o capitão-chefe ordenou que recuassem. Eles devem ficar ou ir embora. A reverência deles por Yamamoto estava profundamente enraizada. Seus olhares se voltaram para Hiraku Shinji. Como líder de fato, a escolha era dele. Estamos recuando. Vamos dar ao capitão-chefe o espaço que ele precisa. Hiraku tomou a decisão sem pensar duas vezes, apavorado de ser pego no fogo cruzado do próximo ataque de Yamamoto. E assim, os Vizoreds, junto com Ishigo Kurosaki e seus amigos, recuaram para uma distância segura. Zanka no Tachi, Igazi, Kyokujitsu Jin. Essa técnica concentrava todo o calor de Zanka no Tachi na ponta da lâmina. Qualquer coisa que tocasse seria vaporizada instantaneamente. Até o Washi seria vaporizado por um impacto direto. Será que Aizen aguenta um golpe desses? Melhor copiar o Juku primeiro. Shin ergueu uma sobrancelha. Ele não tinha certeza se Aizen sobreviveria ao ataque devastador de Yamamoto, então decidiu copiar o Juku para garantir. Mesmo que Aizen não morresse e o Juku permanecesse intacto, era melhor ser cauteloso. Sistema: copie a habilidade do Juku, consumindo uma carta de replicação divina. A habilidade de Ojoku copiada com sucesso. Fazia tempo que Shin não ouvia a voz mecânica do sistema. Ele tinha que admitir, quase perdeu. A habilidade do Juku foi copiada para Shin, não para o objeto em si. Ele sentiu um novo e único poder se fundir com seu ser. Era uma força avançada, indescritível, e por enquanto, ele não conseguia entender bem como usá-la. Boron. Aizen era inegavelmente poderoso. Mesmo sem Kyoka Suigetsu, ele ainda conseguia matar um capitão com um golpe só. Mas ele enfrentava o capitão-chefe, um homem cuja força de combate era extraordinária, um verdadeiro titã de sua época. Na história original, sua morte foi nada menos que uma estupidez induzida pela trama. Aizen não conseguia desviar. Ele foi incinerado pelo golpe de Yamamoto. Yamamoto imediatamente liberou seu Bankai. Ele não conseguia mantê-lo ativo por mais tempo sem causar sérios danos à Sociedade das Almas. Cuidado, capitão-chefe. Aizen não está morto. Urahara Kizuki gritou um aviso para Yamamoto. Aizen havia essencialmente alcançado a imortalidade. Um ataque simples assim não era suficiente para matá-lo. Logo, Aizen se regenerava completamente ileso, e olhava friamente para Yamamoto. Seu corpo começou a mudar, ele estava evoluindo. Sob a pressão do ataque de Yamamoto, Aizen sentiu uma sensação de impotência, de medo. Com a ajuda do Juku, ele havia quebrado seus limites. Ele já está evoluindo além de um mero Shinigami. Shin observou a transformação de Aizen. A evolução do Juku foi guiada pelo coração do portador. Para ser honesto, o Ojuku era mais como uma máquina de realizar desejos. Aizen ansiava desesperadamente por maior poder, e sob sua vontade, o Ojuku iniciou o primeiro estágio de sua evolução. Ele estava começando sua metamorfose. Não está morto. Eu te subestimei, garoto. A surpresa de Yamamoto foi passageira, sua expressão rapidamente voltando à calma e determinação.
E daí se ele não estivesse morto? Matá-lo uma segunda vez não seria difícil. Antes que Aizen pudesse evoluir mais, ele não tinha vantagem real contra Yamamoto. Na história original, Yamamoto havia segurado seu Bankai no início, e depois foi enganado por Wonderways, que fez seu Zanpakuto ser selado. Mas dessa vez foi diferente. Yamamoto havia liberado seu Bankai desde o início, entrando em modo Berserker completo e matando todos os arrancars com um golpe só, incluindo Wonderways. Quão forte é Aizen agora? Yorishi perguntou a Shin, com o Noana também se aproximando, o olhar fixo nele. Qualquer um podia sentir que Aizen agora era incrivelmente poderoso, mas ninguém poderia realmente avaliar a extensão de sua força. Eles só sabiam que era absurdamente alto. Seu Reiatsu sozinho já era aterrorizante, tão avançado que era opressor. Um capitão comum nem sonharia entrar nessa luta agora. Eles seriam esmagados pela pressão espiritual dele antes mesmo de chegarem perto. Em termos de Reiatsu, Aizen era, sem dúvida, supremo. Provavelmente ninguém além de Shin poderia afirmar que o dominou definitivamente. Nem mesmo Yamamoto em seu estado Bankai. Mas agora, Yamamoto estava preso em um dilema. Ele acabara de liberar seu Bankai. Será que ele realmente poderia usar de novo? A maior desvantagem do seu Bankai era seu poder puro e incontrolável. Ele poderia resolver o problema de Aizen, mas se destruísse toda Soul Society no processo, ainda seria sua perda. Aizen, no entanto, agora fixou o olhar em Yamamoto. Shin Uzumaki era uma ameaça ainda maior, mas se ele nem conseguia lidar com Yamamoto, como poderia esperar derrotar Shin? Copy System capítulo 874. Anteriormente, Aizen estava em seu primeiro estado de fusão com Ojuku. Agora, após ser morto por Yamamoto, a pressão forçou outra evolução, empurrando-o para seu segundo estado de fusão. Todo seu corpo estava envolto em uma pressão espiritual sólida, branca como leite, como a crisálida de um inseto. Sua defesa, Reiatsu e poder de ataque haviam se multiplicado várias vezes. Ele parece um tubo gigante de pasta de dente. Mesmo pelo poder, você não pode simplesmente se transformar em isso. Shin comentou sobre a nova forma de Aizen, sua crítica surpreendentemente precisa. O capitão-chefe pode ser derrotado, disse o Noana ao seu lado. Ela sabia que, depois de liberar seu Bankai, Yamamoto provavelmente não o usaria novamente. Não era que ele não pudesse, era que seu poder era assustador demais. Yamamoto, sempre consciente da sociedade das almas, certamente se conteria. Mas se ele não usasse seu Bankai, poderia derrotar Aizen. Seu Shikai era poderoso, capaz de incinerar uma cidade com Ryujin Jaka. Mas não representava ameaça para Aizen. Além disso, Aizen só ficava mais forte a cada vez que morria e ressuscitava. Se isso continuasse, ele poderia alcançar um nível que ninguém conseguiria igualar. 1 milhão de escudos. Diante do golpe de Yamamoto, Aizen o bloqueou sem esforço com sua habilidade característica. Um escudo formado por 1 milhão de camadas de Reiatsu. Quem poderia romper isso? Até mesmo o capitão-chefe, com seu imenso poder, teria dificuldade. Ele precisaria usar seu Bankai para destruí-lo de uma só vez. Ado número 90. Kuroitsuji. Um Kido sem cântico envolveu o capitão-chefe, e com o som de inúmeras lâminas cortando carne, ele foi gravemente ferido. Ele é preso por inibições demais. Se ele pudesse deixá-los de lado, lidar com Aizen nesse estado ainda seria fácil. Shin balançou a cabeça levemente. Claro, Shin não podia dizer que Yamamoto estava errado. Ele tinha seus princípios, coisas que estava determinado a proteger. Na verdade, embora o velho fosse teimoso, ele merecia respeito. Era uma pena que ele tivesse morrido tão tragicamente na história original, sem nem sequer um corpo deixado para trás. Ele não vai descartá-los. Neste ponto, ele provavelmente sacrificaria a própria vida para proteger a sociedade das almas, disse Noana suavemente ao lado de Shin. Ela se lembrava do Yamamoto do passado, um homem completamente diferente. Naquela época, ele era absolutamente feroz. Agora, parecia que a ferocidade havia sido completamente deixada de lado. O Kuroitsuji de Aizen não matou Yamamoto, apenas o feriu. Mas estar ferido o colocava em grande desvantagem. Velho, não pense tanto. Use seu Bankai. Kyoraku Shunsui gritou para Yamamoto. Silêncio. Não preciso de um pirralho como você me ensinando a lutar, retrucou Yamamoto friamente. Seu uniforme estava rasgado, revelando um físico de músculos assustadoramente densos. Tudo bem, velho,
Já chega. Você pode descer, disse Shin a Yamamoto. Como assim? Yamamoto olhou para Shin. Será que ele ia fazer alguma atitude? Eu cuido do Aizen. Além disso, ele está querendo brigar comigo, não está? Eu era o alvo original dele, afinal. Shin sorriu, olhando para Aizen. De fato. Aizen se moveu num instante, aparecendo diante de Shin num piscar de olhos e cortando com sua espada. A lâmina aterrorizante poderia ter partido uma montanha a meio, mas foi detida por um único dedo de Shin. Uma aura de invencibilidade irradiava dele. Shin exibia um sorriso calmo, aparentemente impassível à presença de Aizen. Aquele golpe devastador, que teria exigido bastante esforço para Yamamoto bloquear, foi detido por um único dedo, deixando todos os outros capitães a uma plateia atônita. Essa é a verdadeira força do capitão Shin. Shin não é mais capitão. Um ex-capitão ainda é um capitão. Só estou demonstrando respeito por ele. Alguns Shinigami começaram a cozurar entre si, comparando seus próprios capitães a Shin e achando que a diferença era vasto. Não sei o quão aterrorizante é seu poder, Shin Uzumaki, mas hoje, você será derrotado por mim. A expressão de Aizen não mudou. Não que alguém pudesse ver. Ele ainda estava enrolado em seu terno de pasta de dente. Não seja tão confiante. Você ainda está longe, disse Shin com um leve sorriso. O Aizen atual não podia exercer nenhuma pressão sobre ele. Ele ainda não tinha atingido o auge da história original, ainda estava longe disso. Shin era mais do que suficiente para esmagá-lo. Vamos lá. Deixe-me te dar uma lição, mostrar que sempre há novos patamares a alcançar, novos mestres a superar, disse Shin Aizen com um sorriso. Então ele balançou sua espada. Ninguém sabia quando ele a havia desenhado, mas isso pouco importava. Quando a lâmina brilhou, um dos braços de Aizen foi cortado. Eu te disse, você ainda está longe. Isso é pressão suficiente para você? Se não, sempre posso adicionar um pouco mais. Aizen recuou imediatamente, seu braço se regenerando num instante. Com todas as habilidades de um Olo, regeneração em alta velocidade não era problema algum. Sente-se nos céus congelados, Yorin-Maru. Shin liberou o poder do Yorin-Maru. Ao vê-lo usar suas habilidades, um olhar atordoado apareceu no rosto de Tsugaya Toziro. A neve começou a cair sobre toda a sociedade das almas. O Shikai de Shin sozinho já havia alterado o clima de todo o reino, algo que Tsugaya era completamente incapaz de fazer. Sentindo o frio gelado, Tsugaya mal podia acreditar que aquele era o Shikai de Yorin-Maru. Nem mesmo seu Bankai, Daiguren Yorin-Maru, conseguiu isso. Com o movimento de sua lâmina, uma onda interminável de energia fria avançou em direção a Aizen. Antes mesmo de chegar até ele, o poder congelante aterrorizante o envolveu em gelo. Não pode acabar tão fácil assim, pode? Kyoraku perguntou, com os olhos arregalados. Não. Aizen não será derrotado tão facilmente por mim, disse Shin a Kyoraku. Embora Shin fosse poderoso, ele não achava que um mero Shikai de Yorin-Maru poderia acabar com um cara como Aizen. Sua força era inegável. De fato, o gelo que envolvia Aizen começou a rachar e depois se estilhaçou completamente. Aizen não foi contido. Ao mesmo tempo, seu corpo começou a mudar novamente, evoluindo do segundo para o terceiro estágio. Ele está ficando mais forte de novo. Que monstro! Será que o Shin realmente consegue lidar com ele? O Kitaki começou a se preocupar. Não se preocupe. Olhe para o rosto de Shin Uzumaki, sua expressão não mudou nada. Isso significa que Aizen ainda não representa ameaça para ele, disse Kyoraku, um tanto perdido em pensamentos. Ele se perguntava o quão forte Shin Uzumaki realmente era. A pressão espiritual que agora irradiava de Aizen era tão intensa que até ele lutava para suportá-la. Copy System capítulo 875 Aizen, seu poder está impressionante agora, uma melhora significativa em relação a antes. Mas você ainda não conseguiu transcender os limites de um ceifador de almas. Você ainda está perdendo alguma coisa. Shin se dirigiu ao imensamente poderoso Aizen. Infelizmente, você nem pode começar a me pressionar. Tenho que admitir, estou um pouco decepcionado. Achei que você poderia realmente ser um desafio, mas parece que te superestimei. Sua expressão de total decepção fez as bocas dos ceifadores de almas ao redor se contraírem descontroladamente. Dizer que isso não representava ameaça. Ele estava apenas fingindo, ou era realmente tão poderoso assim? Shin Uzumaki, me recuso a acreditar que nem consigo te forçar a levar a sério. O rosto de Aizen era uma máscara de indiferença.
Se ele nem conseguia extrair a verdadeira força do oponente, então o poder de Shin Uzumaki era além do absurdo. Com isso, Aizen avançou novamente, sua velocidade ainda maior do que antes, aproximando-se da própria velocidade da luz. Menor chute a velocidade da luz. Maior no entanto, quando Aizen se aproximou, Shin o encontrou com um único chute perfeitamente executado na velocidade da luz, lançando para trás, seu corpo rachando e se despedaçando com o impacto. Era demais. Um único golpe feriu o recém-evoluído Aizen. Ele é ridiculamente forte. Não tenho certeza se nem o velho conseguiria vencer esse cara se ele fosse com tudo, murmurou Shunsuke Uraku, olhando para Yamamoto Genryuzashi Jikuni. Yamamoto ouviu o comentário, mas não respondeu. Até hoje, ninguém fazia ideia de quais eram as verdadeiras cartas na manga de Shin. Nem mesmo o próprio Yamamoto conhecia a profundidade de seu poder. Shin já havia demonstrado a capacidade de usar os poderes de outros Zanpakuto. Será que ele poderia, então, empunhar o poder de Ryujin Jaka? A ideia de Shin liberando o Bankai de Ryujin Jaka era aterrorizante. Como seu mestre, Yamamoto conhecia seu potencial devastador melhor do que ninguém. Se esse poder aterrorizante fosse totalmente liberado, destruir o mundo seria algo simples. Quanto mais pensava nisso, mais perigoso Shin Uzumaki parecia. Ele tinha que admitir, o homem era uma catástrofe ambulante, uma ameaça da mais alta ordem. Faça um esforço nisso. Você está tentando me fazer cócegas? Não, isso nem conta como cócegas. O tom de Shin era plano. Ele estava provocando Aizen deliberadamente, esperando enfurecê-lo e extrair um poder ainda maior. Naquele momento, Shin sentiu que havia se tornado o chefe final arquetípico, provocando o herói a desbloquear seu verdadeiro potencial só para tornar as coisas interessantes. Afinal, Shin estava ansioso para testar a habilidade do Juku em si mesmo, mas sem uma ameaça crível, como isso poderia evoluí-lo e torná-lo mais forte. A fachada sem expressão de Aizen finalmente começou a se rachar. A força de Shin Uzumaki superou em muito suas expectativas. Ele nunca imaginou que ele fosse tão poderoso. Agora, Shin estava mostrando a ele como era a verdadeira força pura. Ele não conseguia encontrar fundo no poder de Shin Uzumaki. Era como se ele não tivesse limites nenhuns. Reprimido, constantemente reprimido, a compostura de Aizen começou a desmoronar. Ele acreditava que, com o Juku, finalmente poderia alcançar Shin Uzumaki, até superá-lo. Mas essa batalha estava provando que ele estava otimista demais. A distância entre eles ainda era imensa. Menor chamas do inferno. Maior Shin balançou sua lâmina, e uma torrente aterrorizante de fogo envolveu completamente Aizen. Shin havia transformado o Shikai de Orochimaru em Ryujin Jaka. Ele nem sequer usou seu Bankai. O simples Shikai foi suficiente para incinerar o corpo de Aizen. Depois de reduzir Aizen a cinzas com um único golpe, Shin esperou pacientemente que ele se regenerasse. A imortalidade de Aizen era realmente impressionante. Será que Aizen realmente pode se recuperar disso? Os Vizoredi começaram a murmurar entre si. Mesmo que ele consiga, qual o sentido? Ele só está sendo derrotado. Nunca pensei que veria Aizen nesse estado. Quase sinto pena do cara, Iori Sarugaki não conseguiu evitar dizer. Ela já odiou Aizen mais do que qualquer um, mas agora, achava-o digno de pena. Completamente lamentável. Ele tinha sido espancado tão severamente que mal parecia humano. Não, ele tinha acabado de virar cinzas. Mas dessas cinzas, Aizen se regenerava mais uma vez. Desta vez, ele estava ainda mais forte, com 3 pares de enormes asas de borboleta brotando de suas costas. O Ojaku havia empurrado para uma dimensão superior, a lenda de um ceifador de almas. Se o Yamamoto atual enfrentasse esse Aizen, provavelmente precisaria usar seu Bankai para vencer. Sem isso, o velho não duraria muito. Aizen, você ficou feio. Shin disse a Aizen. Sua forma atual era muito diferente da anterior. Ele estava evoluindo para algo menos que humano. Valeu a pena ficar tão horrível só por um pouco mais de poder? Shin perguntou. Minha aparência não significa nada para mim, respondeu Aizen, com voz calma e distante. Ele não se importava com a mudança de aparência dele. No seu nível, preocupações tão superficiais estavam abaixo dele. Shin, no entanto, não conseguia se identificar. Ele nunca sacrificaria sua aparência pelo poder, por mais grande que fosse. Mas, por outro lado, ele nunca faltou maneiras de ficar mais forte. Com seu sistema de replicação, qualquer poder estava ao seu alcance.
Para todos os outros, Shin era um trapaceiro. Como você poderia esperar derrotar alguém que estava trapaceando? Desde o início, Aizen escolher Shin como alvo foi um erro. Ele nunca deveria ter mirado tão alto. Sinta meu poder. A pressão espiritual de Aizen sozinha já era suficiente para fazer o próprio espaço se despedaçar. Sim, destruindo espaço com pressão espiritual, esse era o poder que transcendia a dimensão de um ceifador de almas. Só com isso, Aizen havia alcançado o ápice absoluto de poder no mundo dos ceifadores de almas. Nunca pensei que Aizen pudesse ser tão assustador. Duvido que até o capitão comandante consiga derrotá-lo facilmente agora. Observando de longe, Chutara Senjumaru respirou fundo. E não havia como saber se ser o limite de Aizen. Se Aizen continuasse a ficar mais forte, quem poderia detê-lo? Olhando para o mundo inteiro, talvez não haja ninguém. Embora Shin o dominasse no momento, Aizen evoluía a cada passo. Será que ele poderia eventualmente superar Shin? Talvez o próprio Shin não estivesse preocupado, mas os outros não podiam deixar de sentir um certo medo. Se o poder de Aizen eclipsasse o de Shin, quem restaria para detê-lo? O Ojuku pode não ter limite, mas você, Aizen, tem, disse Shin, olhando para ele calmamente. Aos seus olhos, o poder de Aizen ainda estava bem sob seu controle. Ele nem tinha atingido seu auge na história original. Se ele chegasse a esse estado, até mesmo um Yamamoto em plena potência talvez não conseguisse vencer. Mas Aizen ainda não estava lá. Ele ainda precisava ser impulsionado. Copy System capítulo 876 Boron. O som aterrorizante das explosões ecoava continuamente enquanto o corpo de Aizen era lançado pelo ar, causando danos colaterais consideráveis à Sociedade das Almas. Vai evacuar as almas do distrito Rukongai. Yamamoto Genryuzashi Jikuni ordenou aos capitães. Nesse ponto, pouco mais podiam fazer. Shunsui Kyoraku e os outros partiram, junto com seus esquadrões. Na verdade, até mesmo os ceifadores de almas comuns haviam perdido o direito de sequer testemunhar essa batalha. As consequências foram grandes demais. O Aizen atual era simplesmente poderoso demais, ridiculamente poderoso. Sem nem mesmo atacar, a pressão espiritual que ele liberava era suficiente para fazer as almas dos ceifadores de almas comuns colapsarem. Shin Uzumaki, você e Aizen podem levar essa luta para outro lugar? O velho Yamamoto perguntou a Shin. Se possível, ele não queria que a Soul Society sofresse mais danos catastróficos. Não tenho problema com isso. Será que Aizen está disposto? Deixa pra lá, sua opinião não importa, Aizen. Vamos mudar de local. Shin disse com um leve sorriso. Minoru Mutsu Irazaka. Maior usando seu ninjutsu supremo do espaço-tempo, ele abriu um portal atrás de Aizen que se assemelhava a um garganta, um portal entre dimensões. Com um chute rápido, Shin fez Aizen rolar pelo portal, banindo-o da Sociedade das Almas. Shin então o seguiu. Para onde eles foram? Yorishi perguntou imediatamente. Provavelmente o Ecomundo, disse Unoha Naretsu. Embora fosse só um palpite, ela tinha certeza. Então vamos para o Ecomundo encontrar o Shin. Yorishi não podia simplesmente ficar parado. Ela imediatamente usou um Senkaimon, tentando encontrar uma forma de entrar em o Ecomundo, preocupada com a condição de Shin. Embora parecesse que Shin tinha Aizen completamente sob controle, Aizen estava constantemente ficando mais forte, evoluindo entre dimensões de uma forma que desafiava toda a lógica. Então, apesar de Shin ter vantagem, Yorishi ainda estava preocupada. E ela não era a única. Até o velho Yamamoto os seguiu imediatamente até o Ecomundo. No momento em que entraram, foram atingidos por um choque aterrorizante de pressão espiritual. Eles viram o corpo de Aizen sendo despedaçado por um Zanpakuto. Isso é assustador. A Ribeu respirou fundo e ficou imóvel. Agora era prisioneira, e devia sua vida ao Neliel ao seu lado. Além disso, ela não tinha mais intenção de ajudar Aizen. E com o nível de força dela, ela seria inútil de qualquer forma. Na verdade, nenhum dos Arrancar era verdadeiramente leal a Aizen. A lealdade deles nasceu do medo, não da devoção. Aizen era um mestre frio e implacável. A postura gentil que ele demonstrava não passava de uma fachada. Queria poder pular lá e ter uma boa luta. Kenpachi Zaraki riu de forma maníaca. Assistindo Shin espancar Aizen, Kenpachi estava ficando animado. O tolo temperamental até foi tentado a intervir. No entanto, ele foi imediatamente parado por Yamamoto Genryuzashi Jikuni. Kenpachi era forte, mas contra o atual Aizen, ele não teria chance.
O poder de Aizen já havia ultrapassado a dimensão de um ceifador de almas. Mesmo que Kenpachi liberasse todo o seu poder irrestrito, ele ainda lutaria contra Aizen. Para ser honesto, nem mesmo um Kenpachi em plena potência conseguiria lidar com Aizen. Aizen, sua regeneração é impressionante, mas de que adianta se tudo o que você pode fazer é levar uma surra? Shin abaixou a espada, e o braço de Aizen foi cortado novamente. Embora tenha se regenerado rapidamente, ele ainda estava sendo suprimido, incapaz de revidar. Não era que Aizen não quisesse contra-atacar, mas ele nem conseguia se defender, muito menos lançar um ataque. Respirando fundo, Aizen encarou Shin Uzumaki. Quanto mais lutava contra ele, mais desespero sentia. Ilimitado. A força de Shin Uzumaki parecia não ter limites. Não importava quanto poder ele liberasse, era como se não fosse nada diante de Shin. O que é isso? Você já está desistindo. Se você desistir agora, vou ficar muito decepcionado. Eu tinha grandes expectativas em você, sabia? Shin disse ao desesperado Aizen. Claro que não. Ainda não te derrotei. A obsessão no coração de Aizen se aprofundou. Ele começou a desejar o poder para derrotar Shin Uzumaki. O Ojuku percebeu seu desejo e começou a responder. Outra transformação? Shin observou enquanto Aizen começava a se transformar, esperando pacientemente sem interferir. Por que ele não está impedindo? Yorishi observou, ficando irritada. Não seria melhor parar Aizen agora? Ele precisava deixar Aizen chegar a um nível em que nem ele pudesse ser derrotado. Talvez Shin tenha seus motivos. Confie nele. Acredito que ele vai vencer no final, disse Unohana Hetsu calmamente a Yorishi. Desde o momento em que conheceu Shin e foi derrotada por ele, Unohana desenvolveu uma confiança absoluta nele. Ninguém conseguiu derrotar Shin. Na verdade, Shin sabia que parar a transformação era impossível. Quando a evolução de Aizen começava, mesmo que você destruísse seu corpo, ele simplesmente se regenerava. Mesmo que você tomasse o Ojuku, Aizen poderia chamá-la de volta a qualquer momento. O Ojuku e Aizen agora eram um só. Era praticamente impossível para qualquer outra pessoa tomar. Claro, Shin era uma exceção. Se ele realmente quisesse o Ojuku, poderia tomá-lo, e Aizen seria impotente para recuperá-lo. Mas, por enquanto, Shin queria ver até onde Aizen poderia ir. A aura de Aizen disparou, e Shin apenas observou calmamente. Quanto mais forte Aizen ficava, mais interessado Shin estava. Ele observou enquanto a pressão espiritual de Aizen aumentava a níveis insanos. Se sua forma anterior era apenas o começo de uma mutação, o Aizen atual é um verdadeiro monstro, disse Shin, olhando para a nova forma de Aizen. Agora ele parecia quase exatamente um monstro de verdade. Shin Uzumaki, me recuso a acreditar que, mesmo com esse poder, ainda não sou páreo para você. Os olhos profundos de Aizen estavam fixos em Shin. O Aizen atual sentia um nível de poder sem precedentes. Ele havia superado um ceifador de almas comum sabe-se lá quantas dimensões. Nem mesmo destruir o mundo seria tão difícil para ele. Mas ele ainda não conseguia enxergar através de Shin Uzumaki. Ele nem conseguia medir sua força. Ele só sabia que Shin Uzumaki era muito, muito forte. Aizen ficou mais forte de novo. Os poucos de nós juntos provavelmente não seríamos páreo para ele agora, disse Yorishi, encarando Aizen. O Ojuku era assustador. Aizen era assustador, mas o Ojuku que lhe dava seu poder era ainda mais. Urahara Kizuki ficou em silêncio. Como criador do Ojuku, nem ele entendia totalmente seu poder. Copy System capítulo 877. A expressão de Aizen era extasiada. Tendo evoluído mais uma vez, sentiu que finalmente poderia enfrentar Shin Uzumaki. Ele acreditava que agora possuía esse nível de poder. Claro, isso era sua própria ilusão de Aizen. Ele acreditava ter o poder de desafiar Shin. Ruptura radiante. Ele disparou um tiro em Shin, mas diante do ataque, Shin nem se deu ao trabalho de desviar. Ele simplesmente levantou a mão. Bakudo número 81, Danku. Isso mesmo. Com um único Danku, ele bloqueou sem esforço o ataque aterrorizante de Aizen. Um ataque que poderia ter destruído 10 cidades foi parado de repente, e Shin o fez sem suar. O poderoso Aizen, antes de Shin, era tão indefeso quanto um bebê. Isso é impressionante, Shin observou. Mas mesmo com esse poder, você ainda não é páreo para mim. Embora, eu admita. Pelo menos você me fez prestar atenção. Esse não era o tipo de reconhecimento que Aizen queria.
Ele não queria ser reconhecido por apenas forçar Shin a usar uma fração de sua força. Ele queria derrotá-lo. Ruptura radiante suprema. Esse ataque era ainda mais forte que o anterior, tão assustadoramente poderoso que parecia rasgar o próprio tecido do espaço. Bankai, Zanka no Tachi. Para mostrar a Aizen o respeito que ele merecia, Shin ativou o Bankai de Ryujin Jaka. No momento em que viu, nem mesmo Yamamoto conseguiu manter a calma. Embora suspeitasse que Shin poderia usar Bankai, vê-lo com seus próprios olhos lhe causou um choque que ele não conseguiu suprimir. Zanka no Tachi, Kita, Tenshi Kaijin. Norte, céu e terra terminam em cinzas. Um golpe devastador de pura destruição avançou em direção a Aizen. Quanto ao ataque de Aizen, ele evaporou em nada antes mesmo de se formar completamente. No instante seguinte, o próprio Aizen foi incinerado. Assustador. Como esperado do Bankai do capitão-chefe. Kyoraku, que acabara de chegar ao Ecomundo, testemunhou toda a cena. Ele lançou um olhar para Yamamoto, com um tom de provocação. Não deve ser bom ver outra pessoa empunhando o poder que você dominou, né? Yamamoto Genryuzashi Jikuni lançou um olhar para Kyoraku. Embora seus olhos parecessem calmos, carregavam uma ameaça não dita que fez um arrepio percorrer a espinha de Kyoraku. Kyoraku imediatamente se calou. Agora era hora de ficar quieto, caso contrário, quem sabia quais consequências poderia enfrentar. Ele foi inteligente o suficiente para evitar deliberadamente o olhar de Yamamoto, esperando não ser alvo. Na verdade, ele já estava na lista do velho. Yamamoto simplesmente não tinha tempo para lidar com ele naquele momento. Ainda assim, Kyoraku não pôde deixar de estremecer. Ele deveria ter ficado calado. Agora provavelmente ele estava acabado. Ain, vocês acham que o Aizen pode vencer? Kyoraku rapidamente mudou de assunto. Você está torcendo para que o Aizen ganhe algo assim? Yorishi o encarou com raiva. Ao seu lado, Soifon já havia liberado seu Shikai, seus olhos fixos em Kyoraku com um brilho frio e assassino. Kyoraku queria se dar um tapa. Porque ele sempre conseguiu ofender alguém no momento em que abria a boca. Especialmente mulheres. Mulheres guardavam rancor, quem sabia quando ele seria emboscado. Aizen não tem absolutamente nenhuma chance de vencer. Shin nem ficou sério, disse Retsu no Ana. Suas palavras fizeram os outros olharem mais de perto. Eles não tinham notado antes, mas agora viam. A expressão de Shin fora completamente calma desde o início. Ele não estava falando sério. Nem um pouco. Ele praticamente brincava com Aizen. Então a pergunta permanecia: quão forte era Shin Uzumaki? De onde ele tirou esse poder aterrorizante? A essa altura, o poder de Aizen já havia superado o de Yamamoto. Mesmo no Bankai, Yamamoto não tinha confiança de que ele conseguiria derrubar o Aizen atual. Principalmente porque Aizen agora era imortal. Mesmo depois de ser completamente incinerado por Shin, o corpo de Aizen se reformou num instante. Essa era a sua qualidade mais assustadora. Esqueça seu poder ofensivo e defensivo. A capacidade de ressuscitar após a morte simplesmente foi quebrada. Para derrotar Aizen agora, teríamos que encontrar uma forma de tirá-lo de seu poder e selá-lo. Caso contrário, não vejo como ele pode ser detido, disse Kyoraku. Só porque você não consegue pensar em um jeito não significa que Shin-sama não consiga. Não ouse se colocar no mesmo nível que ele, Soifon retrucou, lançando um olhar irritado para Kyoraku. Kyoraku ficou sem palavras, incapaz de argumentar. Então vamos torcer para que Shin nos mostre como lidar com Aizen. Caso contrário, isso será uma catástrofe para a Sociedade das Almas. Sua expressão ficou sombria. Embora normalmente relaxado e preguiçoso, olhando para Aizen agora, ele tinha que ser sério. Mesmo que Aizen ainda estivesse sendo espancado, enquanto não pudesse ser morto, a batalha não tinha acabado. Kizuki Urara, você criou o Ojuku. Você tem uma solução? Soifon perguntou a Urara. Embora acreditasse que Shin poderia lidar com a situação, se houvesse alguma forma de ajudar, ela encontraria. Uma solução, você pergunta. Urara parecia um pouco indefeso. Honestamente, muita gente aqui não gostava dele, porque foi ele quem pesquisou e criou o Ojuku. Bem, Aizen também pesquisou seus próprios estudos, mas nem todos sabiam disso. Honestamente, eu sabia o quão perigoso o Ojuku era desde o momento em que foi criado. Mas quanto a uma solução, não tenho nenhuma. E pelo que parece, você não precisa de mim agora, disse Urara. Soifon o encarou, sem saber se ele estava dizendo a verdade.
Ela não tinha boa vontade para com ele e até sentiu vontade de espancá-lo. Boom! Uma explosão alta ecoou, e o corpo de Aizen foi novamente completamente aniquilado por Zanka no Tachi. O Ojoku caiu no chão próximo. O Shinigami que assistia sentiu uma onda de empolgação. Já tinha acabado. Shin, no entanto, não estava tão otimista. Ele sabia que um ataque desse nível ainda não era suficiente para acabar com Aizen. Além disso, ele não tinha a intenção de terminar tudo ainda. Se ele realmente quisesse derrotar Aizen, com suas habilidades, Aizen já teria sido derrotado há muito tempo. A única razão de Aizen ainda estar de pé era que Shin queria ver seus limites. Ele não sabia se Aizen já tinha sido levado ao seu limite absoluto. Ele só esperava que Aizen não se quebrasse de verdade. Se seu espírito se despedaçasse, nem mesmo o Juku poderia salvá-lo. Copy System capítulo 878. O corpo de Aizen se reformou mais uma vez. Ele havia se tornado um monstro tão grande que era impossível para Shin ler sua expressão. Então, o que está pensando agora, Aizen? Shin perguntou com um leve sorriso. A derrota de Aizen agora era certa. Ele não evoluiu novamente. Parecia que Shin o havia levado ao limite absoluto. Isso deixou Shin um pouco desapontado. Shin esperava que o poder de Aizen continuasse crescendo, forçando-o a revelar sua verdadeira força, talvez até forçando Shin a usar o poder do Ojuku por conta própria. Mas o resultado foi decepcionante. Shin Uzumaki, seu poder é muito maior do que eu imaginava. Não posso derrotá-lo. Aizen parecia ter desistido completamente, todo o seu ser exalando um ar de derrota. Honestamente, Shin não acreditou nem por um segundo. Será que Aizen realmente agiria assim? Será que sua personalidade era do tipo que admitia a derrota tão facilmente? Nesse caso, vou levar seu Ojuku. Com um único movimento, Shin estendeu a mão em direção a Aizen. Quando Aizen estava prestes a se mover, ele se viu amarrado por um bacudo, temporariamente incapaz de se mover. No instante seguinte, Shin agarrou o Ojuku, conseguindo arrancá-lo. Impossível. O Ojuku está completamente sob meu controle. Como você pôde tirar isso de mim? Aizen perdeu a compostura, os olhos fixos no Ojuku na mão de Shin. Suas palavras anteriores tinham sido uma finta. Ele não tinha desistido de verdade, ele só estava tentando fazer Shin baixar a guarda. Mas ele nunca esperou que até mesmo o Ojuku seria tirado dele. Como ele poderia se manter calmo? Isso deveria ser difícil. Shin já havia selado completamente o Ojuku e armazenado no espaço do sistema. Ele certamente não deixaria algo assim cair de volta nas mãos de Aizen. Ele já havia testado os limites de Aizen. Não adiantava pressioná-lo mais. Forçar outra evolução provavelmente levaria muito tempo, e Shin não tinha intenção de esperar. Aizen tentou recuperar o Ojuku, mas foi imediatamente recebido por um golpe da espada de Shin que o lançou para longe. Metade do corpo de Aizen foi destruída, mas mesmo assim, ele não morreu. Embora ele tivesse perdido o Ojuku, isso não significava que seu poder havia desaparecido completamente. No entanto, o corpo de Aizen começou a reverter de sua forma monstruosa, voltando a algo mais próximo de sua aparência original. Sua pressão espiritual também não era tão esmagadora quanto antes. A pressão anterior incluía não só a sua, mas também a dos Ojuku. A partir de agora, Aizen é todo seu. Shin se afastou. Ele não ia matar Aizen. Eles não tinham rancor real um contra o outro, pelo menos a ponto de uma luta até a morte. Além disso, Aizen havia criado o Ojuku perfeito. Sem ele, como Shin poderia ter copiado seu poder? Os outros capitães imediatamente avançaram, atacando Aizen. Shin ficou de lado, assistindo ao show, e desativou Zanka no Tachi. Ele sentia que, se não o fizesse, os Shinigami ao redor poderiam simplesmente queimar até a morte. Depois que ele o desativou, todos suspiraram aliviados. Se ele tivesse continuado, eles realmente poderiam ter morrido. Mesmo nesse estado, Aizen não é tão fácil de lidar, é? Ou você acha que ele vai simplesmente se render? O Noana falou. Então por que você não entra, Capitão Noana? Você seria de grande ajuda. Embora a força de Noana não pudesse se comparar à do atual Aizen, ela ainda poderia lhe causar problemas. O Capitão Médio seria simplesmente morto instantaneamente. E, de fato, os capitães, incluindo os Vizoredi que podiam usar o Luffy-Cation, foram todos derrotados por Aizen em questão de minutos. Todos estavam deitados no chão, parecendo meio mortos. Shin ficou um pouco sem palavras. Vocês perderam rápido demais.
Que bando de fracassos. Mas, por outro lado, por causa da presença de Shin, esses capitães contribuíram muito menos do que na história original, então sua força não melhorou muito. Isso não era um bom sinal. Ainda havia os Sternritter para lidar. Se eles aparecessem, esses capitães provavelmente seriam espancados ainda mais. Todos vocês, recuem. Yamamoto Genryuzashi Jikuni não aguentava mais assistir. Nesse ponto, ele tinha que ser o responsável por resolver isso. Honestamente, ver seus capitães sendo derrotados um a um. Ele estava realmente envergonhado. O longo período de paz os tornou complacentes demais. De agora em diante, ele absolutamente não podia deixá-los tão teimosos. Cada um deles teve que treinar duro e melhorar sua força. Você é um membro da Guarda Real. Você não vai ajudar? Shin olhou para Shutara Senjumaru e perguntou. Sou apenas um membro da Guarda Real. Não é meu lugar interferir. Shutara Senjumaru disse calmamente, basicamente dizendo que sua força era fraca demais para ser adequada para essa luta. Na realidade, a força de combate de Shutara Senjumaru era muito maior do que a de um capitão comum. Os capitães comuns não eram páreo para ela. Shin-sama, deixe-me lutar, disse Soifon a Shin. Soifon, você deveria ficar para trás. Shin balançou a cabeça. Soifon não era adequado para essa luta. Porque Shin não queria ver Soifon se machucar. Até o Aizen enfraquecido ainda poderia matar Soifon no instante. Se ela subiu agora, não estaria só pedindo isso? Isso mesmo, Soifon, fique no fundo. Além disso, o velho Yamamoto já está fazendo sua jogada. Yorishi balançou a cabeça para Soifon. Agora que o capitão-chefe estava lutando, como alguém poderia interferir? Eles não tinham medo de serem pegos no fogo cruzado. Soifon obedeceu a Shin e Yorishi, então parou e ficou atrás de Shin sem se mexer. Então viram a batalha entre o capitão-chefe e Aizen começar novamente. Desta vez, por estar em Oekomundo, Yamamoto não teve reservas e usou seu Bankai. Primeiro tivemos que suportar o calor do Zanka no Tachi do Shin, e agora temos que lidar com o do velho. Kyoraku não pôde deixar de reclamar. O Kitake, você deveria ir primeiro. Caso contrário, seu corpo não vai aguentar, disse Kyoraku ao amigo, Juziro Kitake. Seu corpo já estava com a saúde debilitada. Se tivesse que suportar os efeitos do Zanka no Tachi novamente, poderia até morrer se ficasse mais tempo. Tudo bem, vou embora agora. Se acontecer alguma coisa, me avise. O Kitake não se forçou. Os outros membros do Gotei 13 também começaram a recuar. Essa batalha, assim como a entre Shin e Aizen, era algo em que eles simplesmente não podiam interferir. Se realmente tentassem interferir, provavelmente nem precisariam que os dois agissem. Os tremores da batalha sozinhos poderiam matá-los. Era a dura realidade de estar em desvantagem. Algumas batalhas estavam tão além deles que eles nem conseguiam pisar no campo. Eles só podiam ficar à distância, observando e esperando pelo resultado. Copy System capítulo 879 exatamente como eu imaginei. Yamamoto não consegue vencer Aizen no estado atual. Shin observou a cena, notando que Yamamoto havia caído em desvantagem. Enquanto Zanka no Tachi havia permitido que ele dominasse Aizen antes, a pressão espiritual de Yamamoto agora estava quase esgotada. Embora imensas, suas reservas eram finitas. Comparado a Aizen, cuja energia parecia praticamente ilimitada, Yamamoto simplesmente não conseguia acompanhar. Ele estava sendo completamente suprimido. No fim, foi sua pressão espiritual que o decepcionou. Zanka no Tachi é incrivelmente poderoso, mas a pressão espiritual que consome é enorme. O velho não consegue sustentar. Que maneira lamentável de perder. Shin continua observando. Shin, você vai ficar aí parado? Você não deveria estar ajudando ele. Kyoraku Shunsui perguntou a Shin, com a voz cheia de ansiedade. Embora Kyoraku nem sempre demonstrasse o máximo respeito a Yamamoto, era apenas uma fachada. No fundo, ele tinha o capitão-chefe em alta consideração. Se quiser que eu levante um dedo, tem que ter algo a ganhar para mim. Shin disse, acariciando o queixo. Você ainda está pensando em recompensas numa hora dessas? O que você quer? Kyoraku perguntou, irritado. Esse cara está mesmo tentando negociar duro numa hora dessas. Ah, não se preocupe. Não vou ser tão irracional. Não estou pedindo muito, disse Shin com um sorriso. Pare de brincar e salve ele. O capitão-chefe realmente não aguenta muito mais. Os outros capitães olhavam para Shin com frustração, mas não havia nada que pudessem fazer.
Todos sabiam que sua força estava em outro nível. Qual a pressa? Yamamoto parece estar no fim das pernas, mas ainda consegue aguentar um pouco. Tem um pouco de fé no velho. Meu pedido é simples. Só preciso de um pouco de dinheiro. Estou meio apertado de dinheiro ultimamente. Shin disse com uma risadinha leve. Ele vinha gastando um pouco livremente demais, especialmente com presentes para as mulheres da sua vida. Ele estava genuinamente quebrado. Afinal, sem deveres oficiais ou salário, era inevitável que acontecesse. Tudo bem. Diga seu preço, disse Kushiki Byakuya. Certo, já que o homem com bolsos fundos falou, vou agir. Shin desapareceu com um passo trêmulo e apareceu na frente de Yamamoto. Ele bloqueou o Zanpakuto, que agora havia se fundido com Aizen, com uma única mão. Aizen, acho que está na hora de você desistir. Já fiz o Juku. Você realmente acha que tem chance de me derrotar? Shin perguntou a Aizen, sinalizando para Yamamoto recuar. Embora não tivesse derrotado Aizen e até tivesse sido suprimido, Yamamoto sentiu uma sensação de vergonha. Mas ele não era de se forçar além dos limites. Se não fosse pelas habilidades regenerativas do Ojuku, Aizen talvez não tivesse conseguido resistir mais que ele. No fim, Aizen só venceu ao esgotar a pressão espiritual de Yamamoto. Me devolve o Ojuku. Aizen disse a Shin, determinado a recuperá-lo. Você deve estar sonhando. Você realmente acha que tem chance de recuperá-lo agora que está nas minhas mãos? Shin zombou. Qualquer coisa que caísse em suas mãos não voltaria para Aizen. Embora Shin já tivesse copiado as habilidades do Juku, tornando o artefato menos útil para ele, ele ainda estava curioso sobre seu poder misterioso. Quem não estaria? O poder que ele havia copiado agora fazia parte dele, mas o próprio Juku era um artefato tangível e divino, completamente diferente. Nesse caso, vou ter que devolvê-lo à força. Aizen balançou sua espada contra Shin com velocidade feroz. Mesmo sem o Juku, seu poder ainda era imenso. Atacar agora não é uma escolha sábia. Mesmo com sua regeneração além da ultravelocidade, ainda posso te matar. Shin lembrou Aizen. Ele não estava blefando. Com o poder dos orbes buscadores da verdade, ele poderia obliterar completamente Aizen, não deixando nada para trás. Então me deixe ver esse poder que pode me matar. A expressão de Aizen era firme. Embora parecesse ter tido um colapso antes, agora estava recuperado. Você é um homem talentoso. Prefiro não te matar. Vou te selar em vez disso. Shin disse a Aizen. Se ele não quisesse matá-lo, selá-lo era a única opção. 6 caminhos, Shibaku Tensei. Shin liberou o jutsu de selamento mais forte. Usá-lo em Aizen era um sinal de respeito. Aizen tentou desviar, mas no momento em que se moveu, correntes de chakra explodiram e prenderam seu corpo, imobilizando-o temporariamente. Você não pode escapar disso. A palma de Shin atingiu o corpo de Aizen, selando toda a sua pressão espiritual e tirando-lhe seu poder. Aizen tornou-se o núcleo do Shibaku Tensei. Incontáveis pedras e destroços voaram em sua direção, envolvendo-o completamente. Logo, Aizen foi selado, transformado em um planetóide enorme e pequeno, pendurado no céu. Você pode ficar selado lá dentro de agora em diante. Duvido que alguém consiga quebrar o selo e te deixar sair. Shin olhou para a estrela recém-formada com satisfação. Que diabos? Eu vi certo. Que tipo de técnica cria um planeta inteiro do nada? A expressão de Kyoraku era de puro choque. Até Byakuya, que raramente mostrava mudança de expressão, ficou atônito, os olhos arregalados enquanto encarava o resultado da técnica de Shin. Qual é o problema? Não é nada demais, disse Shin despreocupadamente. Suas palavras deixaram Kyoraku sem palavras. Nada de especial? Talvez para você não seja nada de especial, disse Kyoraku após um momento de silêncio. Para Shin, era um detalhe pequeno, mas para eles, era incompreensível. Mas pelo menos Aizen finalmente foi derrotado. Com Aizen não mais uma ameaça, todos suspiraram aliviados. Especialmente os Vizorede. Aizen tinha sido seu maior inimigo. Agora que ele se foi, a busca por vingança havia acabado. Mas com Aizen ausente, eles também sentiram um vazio, como se tivessem perdido seu propósito de repente. Copy System Capítulo 880. Depois de lidar com Aizen, todos retornaram de Ecomundo para Soul Society, incluindo os Vizorede. Yamamoto então anunciou que os Vizorede seriam reintegrados ao Gotei 13. Após alguma consideração, eles concordaram.
Embora estivessem longe da Soul Society por mais de 100 anos, ainda sentiam falta dela. Karakura Town nunca realmente pareceu um lar. E suas vidas tinham sido difíceis, vivendo como ratos nas sombras, constantemente se escondendo do olhar atento de Aizen. Velho, por que você me chamou aqui? Shin mal teve tempo de descansar antes de ser convocado por Yamamoto, então naturalmente ficou um pouco irritado. Eu te chamei aqui por um motivo, disse Yamamoto. Um motivo? Já que você diz que tem um motivo, que tal eu tentar adivinhar qual é? Você quer o Juku nas minhas mãos de volta, não quer? Shin olhou para Yamamoto com desconfiança. Além disso, Shin não conseguia pensar em outro motivo para Yamamoto chamá-lo. Isso mesmo. O Ojuku é perigoso demais. É melhor você entregar. Não guarde para você. Yamamoto disse a Shin com uma expressão extremamente séria, claramente decidido a tomar o Ojuku. Mas não havia chance de Shin ouvi-lo. Sobre qualquer outro ponto, eu poderia ter considerado. Mas nesse caso, nem se dê ao trabalho. Shin recusou categoricamente. O Ojuku era seu prêmio. Ele nem tinha tido chance de estudar ainda. Não havia chance de ele dar para o velho. Você viu o poder do Ojuku. Você deveria saber o quão perigoso é. Yamamoto se levantou e disse a Shin, seu olhar ficando afiado e frio. Ah, você não precisa tentar me assustar. Eu sei exatamente o que é Ojuku, provavelmente melhor do que você. Shin riu e disse para Yamamoto. O Ojuku pode ser perigoso, mas nas minhas mãos, eu diria que é mais seguro do que qualquer outro lugar. Se caísse nas mãos de outra pessoa, quem sabe o que aconteceria? Shin também estava lembrando Yamamoto. Além disso, não desejo o poder do Ojuku, então é mais seguro comigo. Isso era verdade. Ele já havia copiado o poder do Ojuku, ele não precisava do artefato em si. Ele estava guardando para pesquisa e para evitar que mais alguém a conseguisse. O Ojuku era realmente um item perigoso. Nas mãos erradas, as consequências seriam catastróficas. Você realmente não quer entregar o Ojuku? A raiva de Yamamoto explodiu. Seu temperamento era notoriamente curto, e sua pressão espiritual irrompia de seu corpo. Ele não estava acostumado a ser desafiado. O que? Você está tentando me intimidar, velho? Você acha que eu tenho medo de você? Shin ergueu uma sobrancelha e perguntou a Yamamoto. Você acha que eu não ousaria lutar com você? O Ojuku agora é meu. Aconselho você a abandonar essa ideia. Nem pense nisso. Caso contrário, não me culpe se as coisas ficarem feias. Depois de dizer isso, sem dar cara a Yamamoto, ele se levantou e saiu. As ações de Shin fizeram o rosto de Yamamoto escurecer, mas ele não tentou impedi-lo. Ele tinha visto o poder de Shin. Aizen era perigoso, até assustador. Mas em termos de puro perigo, Shin Uzumaki definitivamente estava acima de Aizen. Olhe para Aizen agora, selado. E se Shin não quisesse selá-lo, Yamamoto suspeitava que ele tinha a habilidade de matar Aizen. Esquece. Assim como ele disse, o Ojuku está mais seguro em suas mãos. No fim, Yamamoto deixou pra lá. Ele não provocaria Shin. Se ele realmente irritasse Shin, poderia causar um alvoroço na Sociedade das Almas, algo que Yamamoto não queria ver. Shin não era poderoso apenas sozinho, ele não estava sozinho. Se Yamamoto atacasse Shin, a segunda divisão provavelmente se revoltaria, e a quarta divisão certamente seguiria essa demanda pelo Ojuku. Foi ideia de Yamamoto, ou de outra pessoa. Depois de sair do quartel da primeira divisão, Shin não pôde deixar de se perguntar. Se foi só ideia do Yamamoto, isso já era uma coisa. Mas se outros cobiçavam o Ojuku, Shin não permitiria. Yamamoto, pelo menos, não estaria atrás do poder do Ojuku. Ele só queria selar um item perigoso. Mas se outros estivessem envolvidos, talvez estivessem tentando colocar as mãos no poder dele. Muitos testemunharam o poder do Ojuku. Não era impossível que fossem tentados. Esquece. Por que estou pensando tanto? É um desperdício de células cerebrais. Shin balançou a cabeça. Era inútil pensar nessas coisas. Porque o Ojuku estava com ele, e ninguém podia tomá-lo. Após retornar à segunda divisão, Yorishi perguntou curiosamente o que Yamamoto queria. Sua curiosidade era imensa. O velho queria Ojuku. Não sei se foi ideia dele. Não é nada demais, então não pergunte. Shin acenou com a mão, dispensando-a. Você deu para ele? Yorishi perguntou, sem querer deixar passar. Ela realmente queria saber.
E se ele tivesse dado tudo, ela teria ficado bastante desapontada. Claro que não. Eu sei que o Juku é algo bom. Como eu poderia simplesmente entregar? Você também não faria isso, faria? Isso é bom. Ainda podemos estudar o Juku. Para ser honesta, eu esperava usá-la para aumentar minha força, disse Yoruichi para a Shin. A razão pela qual ela teve essa ideia foi principalmente a pressão de Soifon. Ela nem conseguia vencer Soifon agora, claro que ela queria ficar mais forte. Vou estudar primeiro, depois vou considerar ajudar vocês a ficarem mais fortes, Shin assentiu. Ele definitivamente ajudaria Yoruichi e os outros a melhorar sua força. Pode haver mais gritos à frente, então quanto mais forte Yoruichi fosse, melhor. Quando os Sternritter apareciam, os capitães eram derrotados novamente. Sem força, eles não teriam chance contra esses inimigos superpoderosos. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.